Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 17 de agosto de 2021, uma terça-feira. Vamos ver como será a nossa rotina. A acolhida, demos boas-vindas, vimos o calendário e agora a nossa rotina do dia. Veremos na leitura diária, momento 1, a abertura com a unidade 8. Vamos estudar sobre relato pessoal. Essa unidade começa nas páginas 154 e 155. E em seguida veremos o para iniciar, que sempre tem ele em todas as unidades. Ele está no início da página 156. Leitura diária, momento 2. Será a leitura e interpretação do título Sopa de Baleia, seguido de alguns questionamentos. Leitura diária, momento 3. Faremos a leitura do texto chamado Sopa de Baleia, que está na página 156. Em seguida, responderemos às atividades da página 157. Quais serão as atividades? A atividade 1, vamos falar um pouquinho sobre língua, usos e reflexão da pontuação, página 162. A atividade 2 será a hora do ditado, será um ditado de frases. Vocês escreverão, embaixo do nome ditado de frase, uma frase chamada parecia uma sopa de baleia, mas não usarão nenhum sinal de pontuação, certo? Porque, seguindo os comandos que farei, vocês vão colocar cada sinal. A atividade para casa será a atividade fotocopiada número 1, da nona OD. Materiais utilizados na aula: caderno, lápis, borracha, nosso livro lápis e atividade complementar. Vamos lá? Então, peguem o livro lápis, abram na página 154 e 155, unidade 8, relato pessoal. O que vamos ver nessa unidade? Nesta unidade, você vai ler e interpretar um relato pessoal, produzir um relato oral e um relato escrito, estudar parágrafo e pontuação no texto e o uso da letra maiúscula no início de palavra, estudar o uso das letras M e N no início e no final de sílabas, estudar tio para indicar som nasal na escrita. Agora, vamos olhar um pouquinho para essa imagem. O que essa garotinha está fazendo? Olha como está o olhar dela. Que memórias você acha que estão representadas na cena? Ela está lembrando, não é? Momentos da vida dela. E você, já viveu situações que ficaram marcadas em sua memória? Que você lembra? Apesar de ser criança, vocês têm lembranças, não tem? Que tipo de acontecimentos podem ficar gravados em nossa memória? Coisas boas e algumas coisas ruins também ficam, não é? Na nossa memória? Verdade. Então, vamos continuar. Virem a página, na página 156, bem no iniciozinho tem o para iniciar. Ele diz o seguinte: que acontecimento poderia ter ficado gravado na memória de 3 irmãs? Essas irmãs são Laura, Tamara e Marina. E isso aconteceu quando elas foram passar as férias na Antártica. O texto a seguir foi escrito por Laura. Observe o título, Sopa de Baleia, e a foto do texto. O que você acha que será relatado nesse texto? Leia sozinho e, se precisar, peça ajuda à professora. Ou então seu orientador aí do ladinho, certo? Então, já entrando na nossa leitura diária, momento 2, vamos falar um pouquinho sobre o título do texto, Sopa de Baleia. Quem conhece esse texto? Fale para o seu orientador ao lado. Do que será que vai falar esse texto?
Quem já comeu carne de baleia? A que classe de animais pertence a baleia? Baleia é peixe? Quem aí costuma tomar sopa? De que é feito a sopa que você costuma tomar na sua casa? Já tomaram sopa de peixe? E sopa de baleia? Não? Eu também não. Então, agora, vamos para o nosso terceiro momento. Leitura diária, momento 3. Abram o livro na página 156. Vocês já estão com o livro aberto. Então, vamos continuar. Leitura, relato pessoal. Vamos fazer a leitura desse texto? Professora, a senhora vai falar muito sobre relato pessoal hoje? Não. No decorrer da semana, vocês vão conhecendo mais a definição de relato pessoal. Mas, de primeiro, já digo para vocês, relato pessoal é quando a gente relata, a gente conta algo que aconteceu com a gente. Então, vamos ver esse relato pessoal, com o título Sopa de Baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleia jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Laura, Tamara e Maria Klink. Férias na Antártica em 2010. Foi emocionante, não foi para as meninas? Então, agora na página 157, vamos interpretar um pouquinho esse texto? Vamos lá. A primeira questão diz: a história que você leu é um relato pessoal. O relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. O relato que você leu foi feito por quem? Por Laura Klink. Localize no texto as respostas para estas questões. Letra A. O que chegou perto do barco? O barco que as meninas estavam, que chegou perto? Isso, várias baleias. B. Onde as meninas estavam? Isso, dentro de um veleiro, que é um tipo de barco. C. Quando o fato aconteceu? Na dúvida, volte lá no texto. Vamos lá? Numa manhã bem cedo. Então, quando o fato aconteceu? Numa manhã bem cedo. Questão 2. Marque com X o quadrinho com a resposta que indica o que aconteceu no relato. Vamos ler cada quadrinho? Primeiro, várias baleias atacaram o barco. Foi isso que aconteceu? Segundo quadrinho, muitas baleias rodearam o barco. Terceiro quadrinho, uma baleia seguiu o barco. Último quadrinho, 2 baleias pediram comida. O que foi que aconteceu? Lá no texto conta. Isso, muito bem. Muitas baleias rodearam o barco. Ou seja, elas estavam ao redor do barco. Agora, na questão 3, responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleia a esse relato? Por que você acha que chamaram ele assim? Quando sua mãe faz uma sopa, ela bota várias coisas, né? Várias verduras, legumes, tudo ela bota. Por exemplo, se ela coloca cenoura, ela bota um monte de pedacinho de cenoura, não é? Se ela coloca chuchu, abobrinha, ela bota um monte de pedacinho. Então, por que vocês acham que foi dado o título Sopa de Baleia?
Isso, muito bem, porque havia muitas baleias cercando o barco. Exatamente. Na questão 4, é para você desenhar como você imagina o que Laura relatou, o que a Laura contou. Como é que você imagina que isso aconteceu? Desenhe da sua forma, correto? E a questão do 5, desculpa, era para fazer em dupla, mas como vocês estão fazendo de casa, então façam sozinhos ou com a ajuda do orientador. Diz, por que vocês acham que o barco que ficou balançando? Por que o barco balançou, crianças? Conversem e escrevam uma frase para explicar. Se você fosse explicar por que você acha que o barco balançou, o que você diria? Ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a nossa atividade 1. Essa é uma atividade também no livro Ápice, página 162. Língua, usos e reflexões. Vamos lá. O que nós vamos falar um pouquinho aqui? Sobre a pontuação. O que é tão importante quanto a pontuação? A entonação. E o que é isso, professora? É a forma como a gente fala, é a forma como a gente lê, como a gente expressa uma pontuação. Quando a gente vai fazer uma leitura de uma frase, a gente já lê percebendo o que ela está dizendo e o que é usado nela. Se é o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência, para a gente saber como a gente deve entonar, ou seja, expressar, falar, tá bom? Se eu vou fazer uma pergunta, então eu já leio interrogando, perguntando. Se eu falo de forma com medo, espantada, então eu já sei que lá, se eu ver o ponto de exclamação, então é porque algo eu vou ter que falar de forma espantada, com medo, certo? Se o que está escrito está afirmando, então, se é uma afirmação, eu usarei o ponto final. Ok? Vamos entender mais através da atividade. Primeira questão diz: releia com a professora o trecho a seguir. Diz o seguinte: numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Aí é só um trechinho, é um parágrafo do texto. Cada sinal destacado marca o fim de uma frase. Sempre que eu termino de falar uma frase, vai ter algum ponto lá para demonstrar isso, né? Alguma pontuação. Então, nessa frase aí, ou melhor, nesse trecho, tem quantas frases? Vamos ler de novo? Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Tem quantas frases? Isso, 4 frases. Questão 2. Leia a frase abaixo e faça um X nos quadrinhos com as respostas certas. A frase diz: um monte delas. Esse sinal de pontuação foi empregado na frase para expressar o quê? Vamos falar dele? O nome desse sinal é ponto de exclamação. E quando é que usamos o ponto de exclamação? Quando estamos falando de forma espantada ou também com medo. Aí a gente usa o ponto de exclamação. Então, um monte delas. Esse sinal foi empregado na frase para expressar isso. Marque aí. Espanto e medo. Agora vamos para a questão 3.
Agora releia. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5. No final dessa frase tem 3 pontos. Nós chamamos de quê? Reticências. Mas o que quer dizer esse sinal de reticências? Tá vendo lá que diz: de repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5. Se você voltar lá no texto, depois que é dito 4, 5, aí tem reticências e depois está escrito um monte delas. Então, a reticência é para mostrar que ainda existe mais coisas acontecendo, entendeu? Ela podia ter dito um monte de coisa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas ela não precisou ficar falando tudo. Então, a gente usa o quê? A reticência. Isso vai mostrar que ainda tem mais coisas acontecendo. Então, embaixo diz: faça um X no quadrinho com a resposta certa. As reticências nesse trecho dão a ideia de quê? Que a menina não sabia contar, foi isso? Que estavam chegando mais e mais baleias? Ou que chegaram 5 baleias e mais nenhuma? O que vocês dizem? Isso, exatamente. Que estavam chegando mais e mais baleias. Muito bem. Agora, nós vamos para a nossa atividade 2, hora do ditado. Então, pegue o material de vocês, caderno, lápis e borracha. Aí vocês vão escrever o nome da atividade, ditado de frases e a data de hoje. Embaixo disso, vocês vão escrever a frase: parecia uma sopa de baleia. Vejam aí na imagem que eu não usei nenhuma pontuação. Por quê? Essa frase vai servir para vocês fazerem as outras frases. Como assim, professora? Vocês vão repetir essa frase 4 vezes. Mas vocês vão usar pontuações diferentes. Ela tá aí escrita em cima, não é? Parecia uma sopa de baleia. Mas cada vez que eu vou falar ela de um jeito diferente. E vocês têm que perceber como eu estou falando. E no final da frase, você vai me dizer qual sinal de pontuação é que deve ser usado. Ok? Então, vamos lá. Colocaram aí em cima, parecia uma sopa de baleia, não foi? Agora, você pode até numerar. Embaixo, coloque um número embaixo do outro. Número 1, 2, 3 e 4. Na frase 1, prestem atenção como eu vou falar. Aí vocês vão repetir essa mesma frase, mas no final, vejam qual sinal de pontuação tem que usar. Eu vou falar da seguinte forma: parecia uma sopa de baleia. Como vocês acham que eu me expressei? Foi afirmando? Foi com medo? Ou foi perguntando? Qual sinal eu tenho que usar? Anota aí no número 1. Agora, vou falar ela de outro jeito. Aí você vai anotar ela novamente no número 2, mas usando outro sinal de pontuação. Parecia uma sopa de baleia. Parecia uma sopa de baleia. Como eu estou falando? Eu estou perguntando, eu estou afirmando ou eu estou espantada? Anotem aí. Agora, número 3. Repita uma frase, mas preste atenção como eu vou falar. Aí vocês saberão qual sinal vão usar. Parecia uma sopa de baleia? Vou repetir. Parecia uma sopa de baleia? Como eu perguntei? Ou melhor, como eu falei?
Eu afirmei? Eu fiquei com medo, espantada ou fiz uma pergunta? Anotem aí. E no número 4 agora, preste atenção. Parecia uma sopa de baleia. Vou repetir. Parecia uma sopa de baleia. O que eu fiz agora? Eu falei com medo, com espanto, eu fiz uma pergunta ou eu estou afirmando? Vamos ver como é que ficou? A nossa correção está aqui. Isso! Da primeira vez, eu falei com medo e a gente usa o sinal de exclamação. Da segunda vez, eu falei espantada e também a gente usa o sinal de exclamação. A gente viu na atividade da página 162. Ou com medo ou espantado, a gente usa o sinal de exclamação. Na frase 3, eu fiz uma pergunta. Então, a gente usa ponto de interrogação. E na frase 4, eu fiz uma afirmação. Eu afirmei. Então, ponto final. Parabéns para vocês. Agora, vamos fazer a leitura da nossa atividade para casa. Atividade complementar 1 da nona OD. Diz o seguinte. Leia o relato abaixo e responda o que se pede. Sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que nem dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleia jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Letra A. Qual o local onde aconteceu esse episódio? Onde tudo isso aconteceu com as meninas? Isso, muito bem. B. Qual o nome do animal que chegou perto do barco? Isso, muito bem. Por que você acha que o barco ficou balançando? D. Quem são as personagens desse relato? As personagens. Quem são? E. O que as autoras querem dizer com a expressão um monte delas? F. Por que o título desse relato é Sopa de Baleia? Já falamos sobre isso, não foi? Na atividade do livro. Questão 2. Copie do texto e escreva no espaço abaixo o que se pede. A. Uma frase ou um trecho quer dizer, um pedacinho do texto, né? Com o uso do ponto final. B. Uma frase com ponto de exclamação. Você vai tirar do texto. E C. Uma frase com reticências. Também tem no texto, ok? Por hoje, terminamos. Até a próxima aula, crianças!